Você já percebeu que existem alguns pais que são nocivos aos filhos? Olá, amigos! Eu sou Ana Paula Ribeiro, educadora, psicanalista e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com seu filho. A psicóloga e escritora americana Terry Apter, em seu livro Difficult Mothers, Understanding and Overcoming Their Power, ou seja, Mães Difíceis, Compreendendo e Superando Sua Força, ela relaciona alguns tipos de pais, ou melhor, 5 tipos de pais, com o objetivo de fazer com que a gente possa, como pai, como responsável, se avaliar o nosso processo educativo, identificando algumas dessas atitudes que podem estar trazendo sofrimento e fazendo com que o seu processo educativo não esteja surtindo o efeito desejado. E muitas vezes esses pais, eles agem assim, mas eles nem percebem que estão provocando essa ou aquele trauma ou dificuldade psicologicamente no seu filho. O livro serve também para alguns filhos que já maduros enfrentaram esse tipo de dificuldade durante a infância e a adolescência e que precisam identificar esses pais, esses processos, para também, de uma certa forma, buscar compreender o contexto, as dificuldades dos próprios pais. Porque muitos filhos carregam esses traumas durante muito tempo. Mas é legal também que o filho, em algum momento, busque estar no lugar dos pais, entender como foi o processo educativo que o próprio pai viveu ou recebeu, para identificar alguns comportamentos que muitas vezes são naturais do pai. Ele não percebe que está agindo assim. Então não é por maldade, não é por querer prejudicar o filho, mas infelizmente eles agiram ou estão agindo assim até pela bagagem que eles receberam durante a sua própria vida. Então vamos relacionar aqui, e caso você se identifique com algum deles, o objetivo não é julgar você, não é julgar o seu processo educativo, mas fazer com que você abra em sua mente uma reflexão para que você se perceba dentro do seu convívio familiar e a partir daí, caso seja positiva alguma desses tipos de pais em relação a você, que você possa, de certa forma, buscar alterar, modificar algumas posturas em relação ao seu filho com o objetivo de você se aproximar dele, ajudá-lo um pouco mais do que você certamente já se esforça e vem fazendo, ou seja, dando o seu melhor. Vamos lá então? Então, o primeiro tipo de pai que nós vamos relacionar aqui é o pai dominador. O pai dominador, pela própria palavra, já está identificando. É aquele que tenta se impor o tempo todo ao filho. Aquele que faz com que o filho compreenda ou tenta fazer o filho compreender que ele sabe exatamente o que é o melhor para a vida do filho. Ou seja, ele apenas, dentro do seu processo educativo, faz com que o filho haja de acordo com o que ele acredita ser o correto. Então, eles chegam ao ponto de decidir o corte de cabelo do filho, a roupa que o filho deve usar, ou seja, o estilo com o qual o filho deve se vestir. Ele quer decidir os cursos, o idioma que o filho vai fazer, o esporte que o filho vai fazer. Muitas vezes ele decide por basquete e o filho gosta de vôlei, mas ele acredita que o basquete é o melhor para o filho e ele impõe essa situação ao filho. Por outro lado, muitos filhos não têm ainda a maturidade para se impor ao pai nessa situação, tentar conversar com o pai para tentar diminuir ou minimizar esse conflito. E ele apenas aceita essa subjugação do pai em relação a ele, mas com o tempo isso vai provocar uma tristeza, uma angústia,
uma insegurança, e você vai perceber, de repente, que seu filho não está bem. Você vai perceber que ele está isolado, que ele não se comunica muito com você. E é justamente por isso, ele não consegue entender que você simplesmente está agindo sem perceber. Claro que existem alguns pais que fazem isso conscientemente. E aqui eu vou contar um caso que eu vivi em relação aos na escola dos meus próprios filhos. Eu conheci um pai que ele desejava que o filho exercesse determinada profissão. No entender dele, o pai dele tinha buscado essa profissão, ele não conseguiu seguir a mesma profissão do pai, mas ele admirava tanto o pai que ele queria fazer com que o filho desse ao avô, no caso, a alegria de seguir a mesma profissão do avô. Então, toda a pressão que ele colocava naquele filho, que era um excelente filho, muito obediente, estudioso, sempre se dava super bem, se destacava na escola, mas a gente percebia que o filho não tinha muita vontade, não tinha muito direito de se expressar e decidir o que ele acreditava ser melhor para a própria vida, porque o pai deixava muito claro, ele não buscava esconder de ninguém, nem dos outros pais, ele deixava muito claro que a expectativa dele em relação àquele filho era exatamente que o filho seguisse a profissão do pai. Ou seja, esse pai é um exemplo de pai dominador. Aquele que não se preocupa com o que o filho deseja para a própria vida. Ele não procura identificar os talentos do filho. Simplesmente ele sabe que o filho é inteligente e consegue realmente se colocar bem, tem uma boa fluência, e ele faz com que o filho use esse talento, que ele já identifica no filho, para atender os anseios que ele não conseguiu para a própria vida. Na cabeça dele, isso é o ideal a fazer, porque ele sabe o modelo de felicidade que o filho deve seguir. Esse tipo de pai, ao longo do tempo, pode causar muitos traumas psicológicos, emocionais no próprio filho. E se você se identifica com esse tipo de situação, então você precisa fazer uma reflexão e rever se realmente seu filho está bem confortável nesse tipo de profissão, nesse seu tipo de ação em relação a ele, na forma como você está tentando dominá-lo, tentando fazer com que ele seja seu modelo de vida, seu modelo de filho. E você precisa também refletir, identificar quais são os seus objetivos em relação a isso, porque muitos pais fazem dos filhos um verdadeiro troféu. Eles expõem esses filhos nas redes sociais, quando os filhos conseguem superar, entrar em algum concurso ou superar uma avaliação em nível nacional e qualquer uma desse tipo de coisa, ou se destacar no esporte. Então ele destaca o filho e termina que ele vai incutindo no filho aquela ideia de que o filho não pode falhar, não pode não corresponder ao que ele está esperando, porque o filho vai ter medo de desapontar esse pai. Então, reflita um pouquinho sobre essa situação e reafirmando aqui, o nosso objetivo é fazer com que você melhore seu processo educativo e não julgá-lo, tá bom? Então, o outro tipo de pai que a Terry Apter relaciona em seu livro é o pai agressivo. Pela palavra, mais uma vez, a gente já percebe que esse pai é aquele que tem o pavio curto, como a gente diz no popular. Aquele pai que não tem a paciência de tentar perceber as dificuldades do filho, perceber que o filho não responde ou corresponde imediatamente ao que ele espera. Então ele não deixa que o filho seja ele mesmo. Porque o filho, diante de tanta agressão, ele vai parar e vai tentar um mecanismo de defesa, ou seja, ele vai tentar ser outra pessoa,
vai tentar atender aos desejos desse pai, e isso vai levar esse filho a viver um outro mundo. Um mundo que não é o mundo que ele deseja, porque fora de casa, na escola, em convívio com os amigos, esse filho vai ser uma outra pessoa completamente diferente do que aquele pai acredita que ele seja. Por que o pai acredita? Porque dentro de casa o filho, de uma forma muito inteligente e de uma forma até para se proteger das agressões, ele tenta andar no pianinho, ou seja, fazer exatamente aquilo que ele sabe que você, como pai, como mãe, como responsável, espera que ele faça em casa. Então ele vai ser aquele filhinho perfeito e você, inocentemente, vai estar acreditando que seu processo educativo está funcionando super bem, porque seu filho é exatamente o exemplo daquilo que você espera que ele seja. Então, o pai dominador, ele vai usar inclusive de frases mais agressivas, não é? Você não faz nada direito, você só consegue atingir essa média, essa nota. Você é pouco inteligente. Muitas vezes chama o filho de burro. Muitas vezes. Então, essa é uma pressão, uma agressão psicológica muito grande para uma mente que está em formação, que está em estruturação psicológica. Porque os nossos filhos, desde o nascimento, e ainda até na idade gestacional, eles precisam se sentir acolhidos. Eles precisam sentir que eles fazem parte daquilo que o pai os aceita exatamente como eles são. Quando esses pais assumem essa postura dominadora, não é, em relação ao filho, que condena as atitudes do filho, que não busca ser compreensível ou tolerante com as dificuldades que esse filho tem, ou seja, ele está tentando fazer com que o filho realmente minta para ele, por exemplo. Porque quem não vai ter o impulso de mentir quando sabe que se falar a verdade vai ser tratado com agressividade? Ninguém escolhe sofrer voluntariamente. E seu filho, ele é esperto. Ele entende que determinadas ações dele vão provocar em você vão despertar em você essa agressividade. Isso vai ser horrível para ele. Então, pai, mãe, se você anda muito cansado, se o trabalho tem exigido muito de você, se você está sem tempo, pare um pouco. Perceba que seu filho depende, carece da sua atenção, da sua tolerância, do seu respeito. Isso é muito importante para ele, para o desenvolvimento saudável dele. Então, tente se superar um pouquinho mais nesse momento. Por mais difícil que a vida esteja, por mais dificuldades que você esteja enfrentando, diariamente busque um contato com seu filho, busque conversar um pouco com ele, ouvir o que ele tem a dizer, ouvir como foi o dia dele, quais foram as dificuldades que ele enfrentou durante o dia. E, de acordo com a idade do seu filho, também se abra com ele. Isso pode ajudar você a modificar o seu processo educativo para uma educação mais positiva, uma educação que vai fazer com que você se aproxime mais do seu filho, não com o intuito de ser agressivo e tentar se impor a ele, mas com o intuito de fazer com que ele possa crescer e se desenvolver com um equilíbrio emocional necessário. Lembrando que nós falamos em outros vídeos das conexões neurais e quanto elas são fortes e importantes nesse momento. E claro que o ambiente, a psicosfera daquele ambiente familiar vai contribuir de forma positiva ou negativa nesse processo. O terceiro pai, que nós gostaríamos de trazer aqui para vocês, de acordo com os estudos, com o livro da Terry Apter, é o pai narcisista. O pai narcisista é aquele que carece de holofotes. Ele precisa se achar o pai do ano.
Ele precisa mostrar para os outros, para os amigos e até para o próprio filho que ele é o pai perfeito, porque ele quer ser reconhecido assim. Então, se em algum momento o filho se posicionar e dizendo a ele que o que ele está fazendo não está gerando conforto ao filho, que o filho não concorda com a forma como ele está agindo no seu processo educativo, isso vai ser terrível para ele. Então, o pai narcisista, ele vai tentar se impor, vai tentar se valorizar como pai e ele vai tentar encobrir o filho nesse processo. Porque o que ele faz é aquilo que todos os pais deveriam fazer. Quando ele vai à escola para um encontro de pais, para avaliar a postura, os posicionamentos do próprio filho, dos filhos na escola, então ele vai se sentir feliz, ele vai se impor, vai dizer que o filho isso, que o filho aquilo, que ele faz assim com o filho e dá certo. Então, esse pai, ele vai tentar sempre aparecer, sempre fazer com que ele é o certo e que seu filho está dando certo por conta dele. Nada contra você avaliar o seu processo educativo e reconhecer que ele está bem, que ele é positivo, que ele está no caminho certo. Nada contra. Isso é válido. Até porque em qualquer situação da nossa vida, seja num templo religioso, seja no ambiente de trabalho, se autoavaliar é uma atitude muito madura. Porque quantos de nós não conseguem fazer esse processo de autoavaliação e com isso se melindra diante de qualquer crítica, que essa crítica venha do filho, venha do companheiro, da companheira, venha de um professor. Então imagina um professor que chega para um pai narcisista para dizer que o filho está agindo de uma forma ou de outra e que o pai precisava ajudar esse professor, precisa ajudar esse professor a reavaliar esse processo. Esse pai não vai aguentar. Ou ele vai reagir de forma negativa em relação ao professor, ou ao chegar em casa, ele vai chamar o filho e vai dizer, eu recebi um puxão de orelha por sua causa. Porque ele não admite ele ser julgado de uma forma crítica, de uma crítica que ele precisa rever os seus conceitos e suas posturas, porque ele quer sempre se acreditar e se achar o pai certinho, correto. Então, é preciso você pensar e refletir um pouquinho em relação a isso. O quarto tipo de pai é aquele pai que é ciumento. Aquele pai que assim, não permite nem que o filho se relacione de uma forma saudável, porque ele simplesmente cobre o filho não se relaciona com os primos, o filho não se relaciona direito na escola, porque ele quer escolher quais são as pessoas que podem conviver com o próprio filho, porque ele acredita que algumas pessoas vão influenciar negativamente esse filho, porque ele, claro, acredita no próprio processo educativo, de que seu filho é uma pessoa é uma criança, um jovem que está preparado para interagir socialmente, mas que não tem a condição de receber determinadas influências. Então ele olha para um amigo do filho que não se veste conforme ele acredita ser o correto, e ele vai sentir tanto ciúme do filho estar do lado daquele amigo, porque ele percebe que aquele amigo tem uma certa ascendência em relação ao filho, que o filho admira aquele amigo, que ele vai tentar afastar o filho do amigo. Ele vai tentar mostrar para os irmãos, para os tios dessa criança, do próprio filho, que essa criança não precisa de valores, não precisa de orientações, de conselhos deles. Então eu lembro de uma mãe que veio muito triste conversar comigo porque ela tinha dito que o filho soltou no ambiente familiar uma frase que não foi muito, uma frase mais preconceituosa, digamos assim, e a irmã dela, ou seja, tia do filho dela, tinha reagido negativamente a isso e tinha dito e se oferecido para conversar com ele sobre o assunto em questão.
Então ela se sentiu agredida, porque ela entendeu que a própria irmã estava dizendo que ela não tinha educado e orientado o filho devidamente sobre aquele assunto. Então vejam, claro que todas as pessoas que convivem com os nossos filhos, de certa forma, elas levam para ele um pouco de conhecimento. Todo ser humano, ele interage com o meio, ele interage no meio, mas ele recebe também do meio algumas influências sociais, influências políticas, influências familiares. E essas influências, elas só vão ter um peso muito grande na vida do seu filho de acordo com o processo educativo que você vai estar tentando levar e implantando dentro do seu lar. Porque se você conversa com seu filho que todas essas influências elas vão acontecer e vai ser escolha dele se anexar ou prestar atenção a essa ou aquela, você vai dar estrutura ao seu filho para que ele possa, de acordo com os valores imperecíveis que você passou para ele, não valores materiais, mas de acordo com os valores imperecíveis, ele vai ter condições de se posicionar. Mas se toda vez que seu filho receber uma crítica, você por ciúme reagir negativamente, ele vai pensar que não pode nem se posicionar mais, não é? Porque se alguém reagir a essa crítica, você vai ficar triste. O pai ciumento também vai interferir nos relacionamentos do filho. Então ele vai querer escolher até a esposa do filho. Claro que ele não vai admitir isso. Claro que a mãe não vai dizer assim: essa menina não serve para namorar meu filho, esse menino não serve para namorar meu filho. Por quê? Porque ela vai achar, ela vai tentar passar a ideia de que ela realmente é uma mãe antenada, moderna, que consegue aceitar e conviver bem com o filho. Mas se o filho apresenta alguém que ela não concorda, ou no sentido de que esse alguém, ela percebe que acolhe o próprio filho, que cuida das coisinhas dele, que ele se sente bem, que ele está muito ligado a essa pessoa, esse pai mais ciumento, ele vai fazer com que essa relação não dê certo. E depois ele vai se sentir: ah, não, mas eu não queria atrapalhar seu relacionamento, eu tentei me aproximar ao máximo da sua namorada, do seu namorado, mas não foi possível. Então termina que alguns relacionamentos, às vezes alguns casamentos, eles terminam por conta da influência da própria família, por conta do excesso de posse que esses pais ciumentos têm em relação ao filho. Então o filho fica meio que sufocado, ele não consegue sair desse cerco que o pai ciumento faz em relação a ele. E com isso ele não busca as próprias conquistas. Fica muito difícil ser assim, porque se você se colocar na posição de um filho que está passando por esse processo, ele realmente, certamente, vai estar vivendo grandes conflitos. Porque ele, por um lado, não quer decepcionar o pai ou a mãe, mas por outro, ele sente a necessidade de fazer diferente, de respirar um pouco, de sair com os amigos, de dar conta das próprias necessidades. E o pai ciumento vai meio que sufocá-lo nesse sentido. O último pai que nós vamos trazer aqui nesse vídeo para vocês é o pai carente, ou seja, aquele emocionalmente carente. Esse pai, ele vai tentar o tempo todo ter um feedback do filho. E às vezes o filho ainda pequeno, imaturo, não vai saber nem como fazer isso, mas esse pai vai querer estar recebendo um eu te amo o tempo todo, uma cartinha, vai querer estar recebendo beijinho e abraço. Então, digamos, um filho adolescente ou na pré-adolescência que simplesmente passa pelo pai pela mãe e não abraça e dá um beijo, às vezes nem é falta de educação, é que ele nem acordou direito, não é? Então esse pai já vai se sentir: opa, meu filho não me ama, meu filho não gosta de mim, porque ele não me beijou, porque ele não está mais conversando comigo. Se esse pai emocionalmente carente descobrir que o filho está conversando com um tio, com a psicopedagoga, com um amigo, mais do que com ele,
Se ele percebe que o filho consegue se abrir melhor com alguém de fora do que com ele próprio, menino, ele vai ficar assim muito triste. Ele não vai conseguir lidar emocionalmente com isso. Então, esses pais carentes, eles precisam assim que o filho dê esse retorno para eles de uma forma mais constante. Esses pais, eles mesmos não conseguem ter um equilíbrio emocional para passar para o filho. Então, se o filho também reage a isso e passa a não se sentir confortável nessa relação, isso vai ser terrível para esses pais. Então, você pai, mãe, que se percebe assim, você precisa buscar uma ajuda, fazer uma terapia, fazer uma meditação, para que você também se melhore. Porque para educar, você precisa estar bem. E todos os pais que nós relacionamos aqui também deveriam passar por esse processo. Porque, como dissemos anteriormente, aqui não nos cabe julgamento do pai A, do pai B, independente daquele que você se identifica. Aqui o nosso objetivo é fazer com que você reflita se você está tomando atitudes nocivas. E olhe, pasmem, que alguns pais podem até se identificar com mais de uma dessa dificuldade. E tudo bem. Não tudo bem no sentido que você deve continuar esse processo. Mas tudo bem no sentido que bom que você identificou que tem algo que não está andando muito bem no seu processo educativo e que precisa ser melhorado. Então, pai, mãe, busque se avaliar. Busque avaliar como está a sua relação e o seu convívio com o seu filho. E se você identifica alguma dessas dificuldades, tente solucioná-las de alguma forma, ou através das terapias que nós sugerimos aqui, ou você, através de cursos que você pode encontrar na internet, que você pode encontrar aí no perto de onde você vive, para que você se melhore. Isso vai ser muito bom para você como pessoa, porque isso vai proporcionar a você um crescimento pessoal, uma maturidade, tá? E isso vai ser excelente para o seu filho. Ele só vai ter a agradecer. Então, meu amigo, minha amiga, que aqui me ouve nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, não importa o momento em que você esteja nos ouvindo, mas se você parou para nos ouvir, então pare também um pouquinho mais para refletir sobre o que você ouviu. Eu estou aqui à sua disposição para que você possa interagir, para que você possa trazer para mim suas demandas, suas perguntas, para que você possa fazer as sugestões de temas, de assuntos que a gente possa tratar aqui para juntas a gente seguir adiante, tentando avaliar se o nosso processo educativo, se o seu processo educativo está surtindo realmente o efeito desejado ou se a sua postura como pai, como mãe, como responsável não está sendo nociva para o seu filho. E se você gostou, se o que nós conversamos aqui foi importante para você, então compartilhe, indique a algum amigo o nosso canal e vamos aprender juntos, porque quando a gente se dispõe a sair do lugar comum, da comodidade em que a gente se encontra, para buscar se melhorar, nossos filhos só têm a nos agradecer. Então vamos juntos, é possível sim, e contem comigo. Eu estarei aqui para atender as demandas que vocês trouxerem para nós. Um grande abraço.